Vamos retornar agora com o vídeo dos comentários, né? Lembrando que é o meu ponto de vista, é aquilo que eu pesquisei, o que eu entendi, tentar resumir um pouquinho, né? Porque esse item aqui, como eu não canso de dizer, é um item muito agradável de ser estudado, mas, como tudo, temos que observar, né? Que tem os bons e os maus, o polo positivo e o negativo, tá? Então, não é porque nós temos uma ajuda extra aí, né, da espiritualidade, que podemos baixar a guarda ou desligar a nossa cerquinha elétrica, né? Cada vez que nós estudamos cada pergunta, cada trecho do Livro dos Espíritos, nós vemos sempre o quão é importante orar e vigiar, estar com um pensamento elevado, né? Por mais assessoria que tenhamos, um grande staff ao nosso dispor, tudo depende sempre de nós, né? Então, nós vamos ter os bons amigos e os amigos menos elevados, de acordo com aquilo que estivermos sentindo naquele momento. Então, vamos dar início? Lembrando, né? Sempre eu posto aí, para quem ainda não tem o livro, o link onde a pessoa pode acessar e ver as perguntas antes, ou também guardar e depois dando uma lida, esclarecendo, tirando alguma dúvida, se assim for necessário. Vamos lá? A primeira pergunta da noite foi a 513. Os espíritos simpáticos agem em virtude de uma missão? E depois aí tem a 513A. Parece resultar disso que os espíritos simpáticos podem ser bons ou maus? Meus amigos, infelizmente sinto muito em informar a todos, mas nem sempre os espíritos que nos acompanham ou estão ligados a nós são espíritos de luz. Nem sempre aqueles que estão conosco estão dispostos a nos ajudar na nossa evolução e nos esclarecer. São dois polos, positivo e negativo. Essa simpatia, aqui vamos levar sempre para o lado positivo, né? Os bons pensamentos. Essa simpatia, se assim podemos definir, ela vem da força de atração que exercemos, igual exercida sobre os nossos semelhantes ou no meio que vivemos. Sempre isso será um reflexo dos nossos sentimentos. Mas vamos pensar que essa simpatia que nós temos aí dos amigos, vamos trazer só amigos de luz. Então, vamos manter bem o bom pensamento. Tudo sempre depende de nós. Identificamos com muitos companheiros. Nos identificamos com muitos companheiros pelos pensamentos e atitudes. Os que nos cercam trazem no íntimo a mesma vida que levamos. Como já falei anteriormente, até quadrilha de criminosos, para se reunir tem que ter uma afinidade, não é? Como nós aqui temos uma afinidade. Estamos reunidos todas as terças na nossa noite de estudos e durante o resto da semana temos o Evangelho no Lar, temos dias livres, tem a nossa quinta-feira, que é o original dos nossos trabalhos, temos no sábado dia livre também, sempre às vezes ponho na sexta e no sábado, né? Geralmente colocamos um tema de reflexão, um vídeo de humor que nos traz para a realidade, né? Para nos fazer pensar. No domingo temos a nossa novela, o nosso lar, e depois as vibrações da Neutres para começar a semana em alto astral, né? Muito elevado. Então, isso é uma simpatia que nos atrai. Nós estamos todos juntos congregando com o mesmo pensamento, um pensamento do bem, tá? De buscar e ajudar ao próximo, não é verdade? Simpatia é força poderosa que nos aproxima das nossas vidas, espíritos com as mesmas virtudes ou as mesmas dificuldades ou defeitos, se a gente puder assim chamar, né? Os espíritos a quem somos simpáticos podem ser bons ou maus, dependendo do que sentimos pela vida, pelo momento que vivemos, pelas nossas atividades. Devemos mudar o nosso modo de vida, caso ele não se identifique com o Evangelho de Jesus. Podemos afirmar que Jesus reencarnou para nos mostrar os conceitos que nos ajudam a salvar a nós mesmos, né? Ampliando os nossos conhecimentos. Tudo isso para a nossa evolução, através da nossa reforma íntima, que jamais podemos abandoná-la. Que precisa um dia começar, sem dúvida nenhuma, ou vai ser nessa, na próxima. Um dia todos nós teremos que fazê-la, teremos que praticar. Não dá para ficar adiando.
Não é que nem a reforma da casa, vou pintar a parede lá depois e tal. Quanto mais adia uma reforma, mais problemas vamos encontrar lá na frente. Isso é conosco também. Mas conosco parece que a gente demora mais para acordar, né? Do que fazer a reforma do nosso lar, né? Nada melhor iniciar com o seguinte tema: vamos aprender a escolher nossas companhias. Ou guia prático de como escolher as companhias, né? E aceito sugestões aí para os temas também, né? Por essas companhias que eu digo aqui que temos que saber escolher, nada mais é que nós temos que modificar as nossas vibrações, que é esses irmãozinhos menos evoluídos, menos esclarecidos, eles não vão se chegar a nós, porque não vão ter interesse. Os nossos pensamentos vão estar divergentes ao deles. E aí eles vão falar, cara chato, meu, vou sair de perto dele, tenho mais o que fazer. Não é? E isso é simplesmente reflexo do que nós estaremos pensando. Se mudarmos, é difícil, muito difícil, orar e vigiar 24 horas por dia. É por isso que nós estamos aqui nesse plano, para aprender. Ou vai ser nessa, ou vai ser na próxima. Temos aí grandes mentores, Emmanuel. Quantas reencarnações não teve para chegar ao ponto que chegou agora? Uma hora vamos aprender. Emmanuel vem da antiguidade, antes de Cristo, e foi indo várias encarnações. Então, não adianta a gente imaginar, eu vou, essa daqui, eu vou fazer tudo. Não adianta a gente imaginar. Uma hora nós vamos aprender, com o tempo nós vamos conseguir. E paciência, esse vai ser o ponto-chave. A hora que nós conseguimos identificar o nosso ponto de paciência, para ficarmos equilibrados, para mantermos um bom padrão, já é um grande início da nossa reforma íntima. Ela vai ter que começar. Uma hora ou outra ela começa. Os espíritos, a não ser o nosso anjo guardião, são atraídos para nós pela identidade das nossas ações. Porém, como Deus é amor, e nessa bondade do Senhor aparecem-nos outros amigos, como professores, auxiliares, colaboradores, ou simplesmente um amigo. São entidades que nunca esmorecem quando o tema é a nossa educação espiritual. Todos apenas pelo fato de amarem o seu próximo. E nesse caso, esse próximo somos nós. Como fala aqui no texto, né, das observações, que é na pergunta seguinte, pode se juntar a nós, irmãos ou amigos não tão evoluídos. Sempre todos vão precisar da permissão do mentor, do chefe. Mas estão reunidos a nós por amor. Né? Como às vezes a gente, como comentamos no vídeo passado, do estudo da semana passada, às vezes vem parentes que acabaram de desencarnar, estão preocupados e tal. A melhor coisa que podemos fazer naquele momento é pedir para que eles sigam a sua jornada, para poder depois nos auxiliar. Mas mesmo esses irmãos, que eles vão estar causando uma obsessão involuntária, vamos assim dizer, eles se aproximam de nós por amor, por dedicação a nós, né? É lógico que tem o positivo e o negativo, tem aquele que vem te cobrar, mas aquele parente, principalmente o pai ou a mãe, que desencarna e tem aquele amor profundo, eles se chegam a nós para querer auxiliar. E muitas vezes o que nós temos que pedir, agradeço a sua ajuda, meu irmão. Nesse momento, vamos ajudar a você, para que de você depois possa ser um auxiliar, um ajudante, um professor, sabe-se lá o quê, com permissão do nosso mentor para nos auxiliar, né? Como diria a nossa Flor e o Pedro apóstolo, o amor cobre a multidão de pecados. Dona Flor sempre falou isso, não é? E é uma grande verdade. E é esse amor que devemos procurar sentir em todas as nossas atividades, para que a vida cresça em nossos corações. Possa, se Deus quiser, um dia podermos realmente ajudar ao invés de sermos ajudados, né? Não é esse comentário às vezes pode parecer meio chato e tal, mas não. É melhor a gente estar na posição de ajudar, porque significa que evoluímos, estamos preocupados com o nosso irmão, que precisa ascender também, precisa subir. Então, quiçá um dia vamos virar todo mundo anjo guardião. Já pensou? Uma reunião de anjos guardiões? Vai ser muito bacana, né? Mas tudo com o seu tempo, não vamos nos preocupar com isso agora, né? Compete a nós trabalhar com nós mesmos todos os dias, incansavelmente,
até que aprendemos que somente a luz vai iluminar o nosso caminho até a verdadeira felicidade, que ela começa aqui, mas vai terminar lá. Um dia saberemos entender que nosso dever é ter vida reta para atrairmos espíritos das mesmas vibrações. Devemos começar a pensar no amor, a viver a caridade, a perdoar as ofensas, começar a praticar a bondade, que nesse exercício tudo passará a mudar no nosso mundo íntimo. E um dia o conhecimento da vida espiritual surgirá no nosso caminho, lembrando sempre que nossa evolução será proporcional ao nosso progresso e vontade. Ninguém vai evoluir, ninguém vai crescer se ficar sentadinho, meu amigo. Ó, mãos à obra. Tem muita tarefa para a gente executar, muita reforma íntima a ser feita, tá? Então, o progresso é proporcional à nossa caminhada. Vamos para 514. Os espíritos familiares são os mesmos espíritos simpáticos ou espíritos protetores? Essa aqui eu vou me alongar um pouquinho na explicação, porque eu acho que aí no final vocês vão entender o porquê. Podemos definir que os espíritos familiares são amigos da casa, uma espécie de guardiões, pois eles simpatizam com quem convivem e eles dão proteção, de acordo com suas necessidades. Porém, sempre tomam conselho com os espíritos protetor, o mentor, o anjo da guarda, como cada um de nós queira dar como definição, ou prefira identificá-lo. Pois esses são os responsáveis, vamos aqui dizer, oficiais. Os demais são amigos que se preocupam e querem nos ajudar. Como sempre falo, é um staff que Deus, em sua infinita bondade e misericórdia, coloca em nossos caminhos. E acabam por essa grande afinidade, formando, na verdade, uma grande família, não é? Que nós temos o nosso anjo guardião, o anjo guardião da casa, os amigos, então tudo ali vira uma grande família, né? Muitas vezes essa família espiritual muito maior que a família corporal que estamos aqui. Às vezes são poucos familiares, mas se pudéssemos ver, tivéssemos as bênçãos de ver pelo menos esse lado bom, né? Porque também quem tem visão é bom e mal. Não é só coisa boa que vê, não. Mas cada um com o seu dom, né? É uma congregação maravilhosa. São entidades várias preocupadas em nos ajudar, né? E também tem os outros lá não tão evoluídos que acabam adentrando lá no lugar também, né? Sempre o espírito protetor, como já falado, é um espírito elevado, tanto mais quanto possa ser o encarnado. Ele sempre será o nosso anjo guardião, um ser elevado que sempre saberá identificar o que deve e o que é melhor para cada um de nós. Notamos que acaba se formando um imenso intercâmbio de almas e acaba acontecendo algo maravilhoso. Ou melhor, acabamos descobrindo, confirmando que ninguém recebe menos do que merece. No entanto, sempre a misericórdia nos dá mais do que merecemos, né? Vamos pensar? Vamos agradecer mais, né? Porque temos uma ajuda que muitas vezes a gente para e pensa, não mereço tanto, né? E muitas vezes achamos ainda que é pouco. Ou pelo nosso egoísmo, achando que falta algo. Nunca estamos contentes, né? E esse outro ponto a ser dominado por nós, confiar nos desígnios de Deus. Vamos acreditar mais naquilo que julgamos que não é tão bom para nós, mas lá na frente a gente vai identificar como foi importante, né? Podemos então entender a importância do lar, o nosso porto seguro, onde nos sentimos bem. Já tiveram a curiosidade de ver o que significa a expressão porto seguro? A gente sempre fala, né? O nosso lar, o porto seguro, cheguei no nosso porto seguro, né? A tradução, ou significado, perdão, lugar de refúgio de segurança. É a melhor definição, eu encontrei várias, essa foi a melhor que eu encontrei. Lugar de refúgio ou de segurança. No nosso porto seguro encontraremos, além dos espíritos familiares, encontraremos os afins, que são atraídos pelos sentimentos dos que vivem juntos, lembrando que são atraídos pelas vibrações. Então podemos atrair bons e espíritos não tão elevados. Tenho certeza que nessas horas, nessa situação, ocorre uma ajuda extra, vamos dizer um bônus dos amigos espirituais, né?
Porque quando nós trazemos aquelas energias pesadas, aqueles irmãos não tão evoluídos, chegamos em casa cansado, com uma vibração baixa e tal, mas se por algum momento, por uma fração de segundo, passa um instante na nossa mente, por fazer uma oração, restabelece aquela harmonia. Então esses irmãos que estão junto a nós, eles estão aí preocupados, eles acabam encaminhando esse irmãozinho, principalmente quando nós sentirmos que aquele pensamento não é nosso, mentaliza a nossa casa de oração e pede do coração, não com raiva. Pô, tô cansado ainda, esse cara vem atrás de mim, pô, meu, o que eu fiz? Pô, deixa eu descansar. Não, vai na sinceridade e pede para ele ser recolhido para a nossa casa de oração. Cristo transformador. Pensa nela, tá? Aqueles que ainda não conhecem, eu sempre posto umas fotos da casa, ou pensem num lugar de harmonia. Uma casa de oração é uma igreja, um templo, um lugar que esse irmão possa ser acolhido. Vocês vão ver que em seguida as coisas começam a melhorar. Melhorar sim, a gente vai ficar mais tranquilo, mas não adianta também depois chegar e discutir com a mulher que esse irmãozinho volta correndo, ele ainda fala, opa, me chamou, tá me chamando, dá licença, ele quer minha presença ali. E acontece, tá? Da mesma velocidade que ele é retirado, parece que ele vem numa velocidade 2 vezes maior. Tum, cola em você rapidamente. Então, vamos tomar muito cuidado com isso, mas façam esse exercício. Tenho certeza que vai surpreender a muitos. Com isso, podemos notar a quantidade de espíritos que fazem parte de um lar. Acaba sendo um entra e sai, uma movimentação intensa. São muitas lutas, muitos assuntos vividos entre 4 paredes. São famílias, gente. Família de encarnados e desencarnados. Uma verdadeira escola, onde todos aprendem, ou de uma forma ou de outra, o poder do amor, ou pelo amor ou pela dor. Por mais que tenhamos problemas, dificuldades dentro do lar, notem, nada dura para sempre. Infelizmente, aqui quando falamos isso, nem as alegrias, e graças a Deus nem os problemas. Mas quando temos harmonia no lar, os problemas não desaparecem como num passe de mágica, tá? Mas graças a essas reuniões espirituais, conseguimos passar por eles com mais forças e determinação. Tudo graças às providências divinas, que permitem que esses irmãos de esferas superiores possam nos ajudar. Amigos, aqui é o grande resultado que obtemos com a prática contínua do Evangelho no lar. Pense, fazer uma analogia aqui para todos, né? Vamos pensar, não tomamos um banho todos os dias? Principalmente nesse calorzão, quando tomamos um banho não nos sentimos melhor? Não é uma limpeza que realizamos? O banho é tão importante que ele tem uma classificação, aliás, 2 classificações. Uma de funcional, que é aquele banho da manhã, aquele banho rápido e tal, para acordar, despertar. E tem o outro que é chamado terapêutico, aquele que quando chegamos em casa, antes de dormir, relaxar, refazer as energias, esse mais longo, né? Podem notar que o banho da noite é aquele banho tranquilizante, relaxante e tal. E ele é chamado de terapêutico, né? Agora, por que não mudar e colocar a oração diária como funcional e o Evangelho do Lar como sendo terapêutico? Ele nos pede uma vez por semana, que já está bom. Cultivemos o hábito de pelo menos uma vez por semana fazer o Evangelho. É a limpeza que nós estamos fazendo na nossa casa. Não limpamos nosso corpo todos os dias? Estamos pedindo para fazer uma vez por semana, né? No mesmo dia, no mesmo horário, todos reunidos. A energia da casa muda. Isso é fantástico. Só quem faz, quem não fazia, começou a fazer, vai responder para cada um de nós. É fantástica a mudança. É uma coisa inacreditável como estabiliza o ambiente. Como eu disse anteriormente, não vai resolver nada em um passe de mágica, mas vai nos dar força, perseverança para conseguirmos atingir os objetivos. Com isso, passamos a entender qual é a importância do Evangelho no lar. Ele ajuda aos espíritos que ali se reúnem a terem condições de nos ajudar. Vejam novamente, a nos ajudarem, sempre. Eles estão dispostos a nos ajudar.
O famoso me ajuda para te ajudar, né? Bem, como atrai para casa entidades de luz, o anjo guardião nos agradece por isso. Devemos pensar que é nossa obrigação, né? Mas como somos seres ainda em evolução, eles são superiores, né? Nós ainda falamos, vou fazer para ajudá-lo, né? Pensamento nosso, né? E ele está nos agradecendo por aquilo que é a nossa obrigação. Olha, obrigado por você fazer o evangelho, por me dar força, por me ajudar nesse momento. É a diferença da evolução, tá? Mas como ser evoluídos que eles ainda nos agradecem pela vontade em colocar com eles, de colaborar com eles, perdão, a equilibrar o nosso porto seguro. Miramês esclarece: o lar rebobinando, o lar será o templo do futuro e a verdadeira escola, cujo instrutor será aquele que se preocupa com a educação dos que ali se reúnem, por grande necessidade de se instruírem. Sábio como sempre, né? Sou fã dos pontos de vista dele e das explicações dele. Entretanto, podemos afirmar sem medo de errar que em um lar se encontram por vezes, infelizmente, espíritos de má índole, atraídos pelas mesmas condições do que estão encarnados, nossas vibrações. Nesse momento temos as companhias que merecemos, por lei dos afins. Agora, se passarmos a repelir esses sentimentos inferiores, diante dessas mudanças, atrairemos almas que desejam igualmente tais mudanças. E os que ali se encontram, a quem não interessam as modificações, eles não suportam o clima, despedindo-se de um ambiente familiar e mesmo individual, seguindo seu caminho. A desobsessão perfeita somente se dá pela boa vontade do obsediado em fazer a sintonia com os espíritos menos elevados e passar a vibrar energias positivas, bons sentimentos. Ali nós vamos imaginar, estou com um irmãozinho que a energia dele não está bacana. A gente pensa, por isso que eu falei, vamos conduzi-lo a uma casa de oração, a nossa casa, uma igreja, onde cada um se sentir melhor, onde cada um se sentir acolhido, onde se sentir em paz. Se sentiu em paz, se sentiu bem, por que não esse irmão também ser levado para um lugar bom, que nos causa alegria? Ele também merece. Afinal de contas, não tem vítima, não tem culpado, né? Todos nós temos uma relação. Às vezes aquele irmão lá não está nem no nosso roteiro, né? Mas a gente vive numa desarmonia tão grande, a gente causa um problema tão grande no lar, que esses irmãos se sentem atraídos por afinidade. Não tem nem relação com o nosso passado, mas a nossa vibração, infelizmente, traz esses irmãozinhos para dentro de casa. Se estamos sendo acompanhados por espíritos poucos esclarecidos a nos induzirem ao mal, existe algo dentro de nós semelhante a eles. Devemos ter o cuidado de nos policiar, quebrando essa ligação que nos une a esses espíritos. Por isso, é muito importante nossa conduta, pois sempre haverá alguém observando. Nesse momento, podemos estar sendo exemplos, até para um irmão menos esclarecido, que poderá mudar de lado pelo simples fato do exemplo que damos. Aqui, com certeza, nós sempre estamos acompanhados de muitos espíritos. Tem irmãos aqui que estão agradecidos pelo nosso estudo, pelos nossos trabalhos, e tem outros que não. Mas com certeza tem um que pode mudar. Então, se um coraçãozinho passar e falar, o que esse rapaz está falando? Nossa, nunca tinha parado para pensar. Meu Deus, o dia está ganho. A vida está ganha se a gente conseguir causar uma mudança dessa. Por isso o exemplo é tão importante, né? O exemplo é a prática, né? A prática é o resultado dos nossos exemplos. Não basta só falar, temos que agir. E o agir muitas vezes deixamos aí a desejar, né? Meus amigos, hoje é só isso, são só duas, mas são duas perguntas que foram bem extensas também a explicação, porque necessitava desse tempo a mais. Por isso que hoje eu só escolhi duas. Então eu agradeço mais uma vez essa oportunidade bendita que vocês me dão de adentrar os seus lares. Fico feliz em encontrá-los todos aqui novamente. Deixo um abraço fraterno a cada um de vocês.
Um beijo no coração, desejo uma semana iluminada, uma excelente semana de muitas bênçãos, muita harmonia no nosso lar. Façamos o Evangelho no nosso lar. Tenho a certeza que tudo vai melhorar. Não vai se resolver todos os problemas, mas dará forças para que possamos passar por esses problemas. Vamos ganhar uma força extra, um bônus, né? Simplesmente falando a palavra de Deus dentro do nosso lar, que tem que ser toda semana. Vocês vão ver como isso é bom. Mais uma vez, um beijo, fiquem com Deus, até a próxima semana. Tenham uma semana iluminada. Obrigado pela paciência, hein? Olha, hoje eu diminui um pouco o tempo. Tchau, fiquem com Deus.